Mais um Hoje Pode das Gurias começando aqui no Diário de Santa Maria hoje com um convidado ilustríssimo, ele que é o rei do futebol em Santa Maria e também no país, né? Mas figura mais conhecida que ele em Santa Maria relacionada ao futebol. Chamaram o Pelé aqui. É o Pelé. Não, longe disso aí. O pai do Arthur, do Heitor, nosso querido Anderson Daronco. Bem-vindo! Demorou, né, pra gente conseguir. Demorou, eu tava conversando antes, né, tava encantado essa vinda aqui. Falei que é difícil conciliar, né, vocês três, não consigo pegar vocês três juntos. Nossa agenda. Que legal, Nossa bem agenda. feliz de finalmente ter dado certo. Anderson, até uma curiosidade, né, a gente teve a dificuldade aí de conseguir, porque tu tá sempre viajando pras rodadas e tal. Tu nunca quis morar em outro lugar que fosse mais fácil o acesso aos locais, assim, enfim? Pra mim seria muito melhor, assim, morar em Porto Alegre, né, me evitaria todo esse desgaste, a saída e essa volta. Basicamente faço isso daí 2, 3 vezes por semana. Claro que aqui também tenho meus filhos que moram aqui, e tem uma coisa em Santa Maria que, sei lá, que prende, sabe? Prende, é a cidade, assim, é... Tu nunca chegou a morar em outro lugar, então? Sempre Não, morou somente aqui em Santa Maria. Nascido e criado no bairro Itararé e depois pro mundo. Mas sempre daqui. Moraria facilmente em Porto Alegre, porque eu gosto muito, assim, de Porto Alegre. Até fico lá com uma frequência muito grande, assim, durante o ano. Às vezes, não tem por que eu vir numa segunda-feira para Santa Maria para estar retornando na terça a Porto Alegre. Então eu fico por lá. Mas... como eu disse, tem algo aqui em Santa Maria, algo especial que me prende aqui. Sempre volto. Eu entendo. Bem, eu sou daqui, moro em Caxias hoje, mas eu também não consigo largar. Às vezes a gente mete o pau na cidade, mete pau, mas só a Não gente vai pode embora. meter também. É, Não vai embora. Ninguém pode falar mal de Santa Maria, isso é verdade. É só nós. Ai, gurias, comecem Eu vocês. tenho uma dúvida muito pertinente. Quantos quilos tu levanta no supino, Daronco? Assim, fiquei olhando, assim, meio questionando. Não, eu já fui melhor. Na fase que eu treinava, assim, de verdade mesmo, levantava uns 200 quilos. E agora tu levanta quantos? Pouca coisa. Faço o suficiente só para movimentar a musculatura. E um veneno toma também ou não? Não, o que é veneno? Pra rato? Pra barata? Eu nunca vi. Alguma coisa assim que deu um up. Não, tu sabe que essa é uma curiosidade, né? Eu acompanho muito o que falam em rede social, né? Falam um monte Te mandaram na tua caixinha isso aí também, né? Mandaram também. E engraçado que foi uma criança, né? Não foi nenhum adulto que enviou Perguntou isso se tomava bomba, foi uma criança? Foi uma criança. Ele tá reproduzindo o que ele escuta, né? Com certeza. E eu acompanho, às vezes recebo muita coisa também de xingamentos pós-jogos, alguma coisa, e aí sempre falam, né, que bombado daqui, bombado dali, mas o meu sangue tá Limpo. à disposição para quem quiser fazer qualquer tipo de análise, não só para bomba, para qualquer outro tipo de porcaria também ou substância, tá aqui, podem Mas pegar. isso é uma coisa que, né, tipo, adjetivo é o que mais dão a juiz, né? Mas eu esse daí, entendo, então, tipo, eles falam isso pra ti, pra te ofender, no caso. Para como se fosse ofender, uma como ofensa, se fosse se tu tomasse uma ofensa algum tipo de anabolizante, e fosse daqui um ofender. pouco para minimizar o meu trabalho no sentido do esforço. Porque eu não me considero enorme, eu não sou apenas um homem grande, sei lá, enfim. Que treina, enfim. Que treina, mas que não sou aqueles caras enormes de academia, assim, Sim. realmente bombado. Até porque não é condizente com a minha atividade. Eu ia falar porque tu corre muito, não né, posso durante carregar uma massa extra. Já carrego uma massa extra, mas também Não é tão carregar ruim. uns 20, 30 quilos a mais não dá. Meus joelhos não iam aguentar. Então eu já nem treino com esse propósito. Faço porque eu gosto. E se tomasse algo nesse sentido, obviamente também ia ficar muito maior. E não é isso que eu quero. Quanto sabe? tempo faz que tu treina em musculação? 20 anos. Então as pessoas tratam disso assim, ó, tomar bomba como se eu tivesse começado a treinar mês passado e tivesse ficado nessa condição. Mas são 20 anos de paciência na Memória academia. Eu já não muscular. aguento mais. Exato, às vezes eu perco em uma semana rapidinho, 2 semanas, mas também em 2, 3 dias que volte ali fazendo. É que tem um Já dá aquele negócio de up. memória muscular, Memória né? muscular, Tem. Dá uma murchada assim, mas se volta a treinar, ele dá um guinho. Ah, Eu em tenho uma- isso aí. em uma, duas Eu semanas. sou super sarado. Em Eu uma, vou 2 voltar, semanas eu treinando vou parar. sério, já volta tudo ao normal.
Tem a memória. Até tô tentando perder, não tô conseguindo perder. Puta que pariu, tio. É Por quê? Perdeu o quê? Não entendi. peso, porque eu tô sim. pesado. Nossa, tá foda. É porque corre muito, né, durante uma partida, então... E em quanto torno mais de você- 10, 11 quilômetros. Nossa. meu Nossa, e quanto que o jogador corre, então? Eles correm um pouco menos. Menos do que Sim, você? Você viu que o o juiz juiz fica tá que nem sempre, que nem um na panaca bola. pra frente e pra trás? Sim, é louco correndo atrás de onde a bola vai, né? Claro que... E outra, não é uma corridinha assim como se tu fosse pegar e correr na rua aí, 10, 11 quilômetros, não. Tem que ser rapidão, né? Tirão. Isso são vários estímulos diferentes, pequenas distâncias, que isso aí acabam te gerando um desgaste maior, ainda mais eu que sou alto e tenho esse peso, essa questão de agilidade e potência, isso me dá um desgaste muito grande, além do fato também das decisões que eu tomo no campo de jogo, que mal ou bem isso vai te sobrecarregando, sabe? Isso mentalmente e fisicamente te dá um estresse maior. Não é como tu botar um fone de ouvido e Sair vai correndo. ali te divertir e corre daqui até não sei aonde. não. Tu faz academia, o treino de musculação, quantas vezes por semana aproximadamente? E esse de correr, tu tem que fazer algum treinamento também específico? Sim, eu treino na academia sempre que eu posso. Né? Sempre que eu tô em Santa Maria. Uma coisa que eu tenho pavor de fazer é quando eu viajo. Quando eu viajo, tô em algum hotel por aí, eu vejo alguns colegas vão treinar na academia do hotel. Eu não consigo. Tu não vai daí? Eu fico deitado o dia inteiro. Descansando. Eu sou tipo podre, assim. Não é descansando, eu sou preguiçoso. Eu sou completamente diferente de uma imagem que criam de mim, assim, tipo, um pouco do cara que treina pra caralho ou daquele cara que é regradinho, fit, frango, batata doce. Não, eu sou lixo total. Mas dá essa impressão, né? Essa impressão dá que tu é o frango com Nossa. Batata doce. doce. Não, É, não. dá Eu essa sou Fandangos, Ruffles, Coca-Cola, chocolate, Gente, hambúrguer, não pizza escutem. e churrasco. Quer ganhar um amigo, me convida pra qualquer coisa disso daí. Então, sempre que eu tô em Santa Maria, eu treino. Vou na academia. Aí vai depender, claro, da quantidade de jogos que eu tenho numa semana ou não. Cada jogo me consome 3 dias. Por exemplo, eu apito quarta-feira no Rio de Janeiro. Aí eu viajo já na terça, muito provavelmente saio de Santa Maria terça de manhã e tô chegando aqui na quinta-feira à noite. Não vou chegar quinta-feira e vou treinar, porque é impossível, porque eu tô demolido. E paralelamente a isso também eu faço meus treinos de corrida. Eu treino aqui em Santa Maria também, treino no Cerrito. E também não é Mas é que também ficar assim, ó, correndo em volta na pista, não são coisas específicas para minha um atividade. preparo, né? Um preparo, porque no fim tu faz isso toda semana, tu acaba te condicionando fisicamente também durante os jogos. O Porque, próprio jogo né? me mantém. Exato, O jogo tu me faz mantém. isso todo o tempo, não? Então, Já eu é digo uma assim, atividade. existe uma preparação, digamos, que me dá um lastro cardio, assim, digamos, popular, assim, da caixa, me dá pulmão, e depois eu acabo fazendo mais atividades específicas para minha atividade, que são mais tiros rápidos, com pouco intervalo, com pouca duração, frequência cardíaca sempre a 1000, e sempre porrada. Então, meus treinos aqui, eles são 20, 25 minutos. Não preciso ficar treinando 1, 2, 3 horas. É 20 minutinhos ali de porrada pura e depois vou descansar, sabe? É assim. E todos os dias. Quando eu tô aqui, eu tenho que fazer isso. Quanto tempo que tu Todos é os dias. árbitro? Eu sou... Quanto Não, mas tempo tu pelo é juiz? menos tem gente que chama de juiz e não é essa, né? Eu não falei é errado meu história. É árbitro. É. É árbitro. 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 Só se for cabrito. Árbitro. Árbitro. Amei Tá, agora. esse aí. Árbitro. Eu Aprendi. sou há 23 anos. Nossa, quantos anos tu tem, homem? Eu tenho 35, comecei muito jovem. Não, eu tenho 41. E eu sou árbitro desde os 18. Tá, mas aí, tipo, quando tu era criança, assim, tu já desejava ser isso? Nunca. O que tu queria ser? Nem Mas passou pela minha O que cabeça. te levou, né? O que te A levou a minha, essa carreira? a minha vivência no futebol e com a arbitragem, por exemplo, ela começou aqui no Interzinho, ia nos jogos aqui. Primeiro jogo que eu fui aqui, eu me lembro, acho que foi em 97 ou 98, um jogo que o Inter de Santa Maria brigava para não subir, Pra subir. para subir, mas acabou não subindo, tomou um gol de falta no segundo tempo.
Foi a primeira vez que eu fui no estádio de futebol. Não foi no time aí que as pessoas alegam que eu sou, lá de Porto Alegre, enfim. Foi aqui no Inter de Santa Maria. Tava ali na geral e foi uma experiência única no sentido assim de que primeira vez eu vi a torcida se xingando entre eles mesmo, porque para quem conhece o Inter de Santa Maria aqui tem a parte da geral, aqui no lado oposto tem o pavilhão social. Aí quando o pavilhão social meio que se levantava, a torcida daqui xingava, cala a boca, pavilhão de merda, não sei o que. Começava o tendel. Entre eles mesmo. Mulheres. Não era uma época em que tinha muita mulher nos estádios, mas tinha uma ou outra. Mas quando tinha era as Mas boca quando brava. tinha a pobre das gurias, sabe? Nossa, essas loucas e escutavam. Ah, tá, achei que elas que Achei faziam que elas confusão. Não. Levavam- Elas escutavam um monte de merda, assim. É desumano, assim, que os caras faziam. De horror. tanta bobagem que faziam. E também os caras se tocando mijo, né? Entre eles, assim, mijavam lá em cima na arquibancada e jogavam mijo quem tava lá embaixo. Que nojo. Dentro da mesma torcida. Foi minha primeira Vivência de experiência com futebol. além dos caras xingando bandeirinha. Daí eu já me questionava assim, porra, É isso aí que eu quero pra mim, eu quero ouvir desaforo. o que leva? Daí eu pensei assim, mas o que leva um cara a pegar Vai e xingar trabalhar, o outro tá. lá? Naquele momento eu já sentia uma Empatia. Pena. uma certa compaixão, com aquele cidadão ali que eu também pouco conhecia. Depois eu acabei entrando na faculdade de Educação Física e tive a oportunidade de fazer o curso de arbitragem. Mas não porque eu queria ser árbitro, é porque eu tinha que cumprir uma carga horária lá, tal, em ACG na época. E o curso de arbitragem me dava metade dessa carga horária. Ah, que legal. Só que daí... Mas não precisa ser profissional de educação física pra ser árbitro. Não. Ou As tem- pessoas acabam geralmente fazendo esse vínculo, mas não tem. A gente tem profissionais... Se eu quiser, eu posso ir, por exemplo. Claro, a gente tem profissionais das diversas áreas, certo? Claro que quando esses cursos são promovidos pelas federações estaduais aqui, Federação Gaúcha, enfim, cada um promove no seu estado. Onde eles vão divulgar? Os cursos. É muito mais fácil eles irem divulgar numa faculdade de educação física em que eles têm um possível público-alvo. Direcionado já. Claro, e podem conseguir captar um maior número de pessoas do que, sei lá, se for num curso de, vou chutar aqui, direito, medicina, enfim, Quem é que qualquer vai outra lá coisa. atrás né? Não vão querer. Apesar que hoje os cursos de arbitragem, eles são muito procurados, muito mesmo, sabe? Eu acho que ficou, o povo, ainda mais para as mulheres também. Mulher é uma né? Mulher Agora tem a uma gente procura viu muito mais. grande, A tem gente uma tá procura vendo muito agora, grande, né, na e Copa de homens também que vislumbram isso. Até como para uma estar no carreira. meio também, eu acho, do rolê ali, para estar no meio daquilo. Ah, se a pessoa Né? gosta de futebol, Não é boa jogando? vai apitar, vai que dá certo. Comigo deu certo, apesar que eu era craque jogando bola também. entendeu? Imagina. Não, dava muito pontapé. Mas, e foi assim, nunca quis apitar Tá, daí nada. tu fez a Fiz o cadeira. curso, daí só que, imagina só, quando eu fiz o curso, eu tava no terceiro semestre de Educação Física. Tinha dinheiro pra nada. Comia no RU, 38 centavos era a refeição. Bom, não sei a idade de vocês, não vou cometer essa questão. Não tem problema. Mas vocês conheceram o Redondo lá na universidade, que tinha pra cima no centro de evento? Nossa, que pegadinha. Era um restaurante que tinha lá acima, assim, no centro de eventos. Então, na nossa época, todo mundo comia no RU, mas o sonho era comer no Redondo, que era uma comida um pouquinho melhor, enfim, em outros lugares assim. Então, fiz o curso, mas daí tu acaba apitando um joguinho daqui, outro dali, começa apitando jogo de criança, jogo de veterano aqui em Santa Maria, que vocês são daqui, talvez vocês saibam que tem um apelo muito forte aqui nos sábados à tarde. Isso já me dava uns pilinha. Já era o suficiente para eu poder comer melhor, comprar livro na faculdade, comprar um tênis legal, um jeans, ir pra boate do DCE sem pedir dinheiro pro pai e pra mãe. Podia tomar minha cerveja, fazer minha festa tranquilo. E foi assim. Que ano que você formou, Daronco? Desculpa Eu te me interromper. formei... Era pra ter sido no final de 2001, mas me formei no início de 2002. Mas aí, então, tu nem era formado ainda e já tava trabalhando. Já trabalhava como Né? árbitro de futebol. Na época ainda não era árbitro. Na época eu comecei como bandeirinha.
Porque ainda existia esse processo. Hoje as pessoas, elas fazem o curso e elas saem meio assim já direcionadas, exato, para aquilo que elas querem ser, sabe? Bandeirinha, árbitro, enfim. Na época que eu fiz, não. Eles diziam que todo mundo tinha que começar como bandeirinha para ver as cagadas que o cara tá fazendo lá no meio de campo, para quando chegar a vez dele, ele não repetir aquilo ali. Era o popular amassar o barro. Amassar o barro é aquela região onde o bandeirinha corre ali na beira do campo. Era isso que a gente tinha que fazer. Então fazia muita bandeira nessa época. Eu fui pegar mesmo um apito para meu primeiro jogo em 2004. Qual foi o teu primeiro jogo? Meu primeiro jogo foi Farroupilha de Pelotas e Guarani de Bagé, pela 2ª divisão. Profissional, né? Claro que antes aí já tinha apitado jogos amadores ou de categoria de base, sub-17, sub-20. Mas profissional foi esse em Pelotas. Sabe que eu fico me perguntando, assim, alguma vez, já deve ter acontecido contigo de tu ter apitado, tomado uma decisão e depois, fiz cagada ali. A toda hora. Grenal geralmente deve dar isso aí nele. Grenal eu não consigo acreditar que tu não pense que fez alguma cagada. Geralmente. Tem vezes que quando o árbitro começa a rezar no jogo é porque vai dar merda. Sabe, às vezes tu marca uma falta assim na lateral da grande área ali, tu marcou a falta, enquanto tu tá fazendo a barreira, te cai a ficha, tu pensa assim, ó. Meu Deus do céu, e agora? Acho que pensando bem, Tá, mas agora não foi falta. o VAR, Aí tu começa assim, ó, tomara que não aconteça nada. Que não dê gol. Tomara que não dê gol. mas o VAR hoje é Pode ter certeza ajuda vocês, que ou- vai dar o gol. Isso é uma nuvem preta que tá Aí sempre já, em cima do quando árbitro. termina o jogo, tu já vai assim, já vou ser xingada de tudo quanto é tipo de coisa. Eu peguei várias gerações diferentes. Quando eu comecei a apitar, não existia isso aqui, né? Então, Instagram. não tinha nada. O Orkut veio bem depois, né? Então, tipo assim, as cagadas não apareciam. Sim. Quando tinha alguma cagada, aparecia numa linha do jornal no outro dia. Depois eu esqueci. Aí as coisas foram começando a crescer, e hoje é instantâneo. Tu tem uma decisão durante o jogo, 5 segundos depois tá no Instagram, tá no Twitter, tá? Vira meme. Bom, eu sou o rei dos memes. Tem por tudo. Mas a toda hora isso acontece, sabe? Da gente perceber daqui um pouco que cometeu um erro. Só que não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai chorar? Não. Siga o jogo e torço pra que eu não cometa outro. O Caveiro perguntou do VAR. O VAR, ele eu não entendo nada, tá? Só pra começar a conversa, só eu entendo também de não. passar ódio. Isso eu entendo. Quando eu assisto alguns jogos, eu passo um pouco de ódio. Mas depois já voltou no meu normal. Mas assim, o VAR, por exemplo, tu falou assim, dei a falta e me arrependi. Mas tu é obrigado sempre a ver VAR. Quem é que avisa que é pra ver o VAR? Como que decide ali, não, vou ter que ver o VAR? É tu que decide ou se tu quiser, por exemplo, marcar um pênalti e não olhar VAR? Não, eu não tenho esse poder. Vamos por partes. Digamos que nós sejamos a equipe de um jogo. Eu e vocês 3. Vocês 3 estão no VAR. O VAR tem que obedecer um protocolo. Não é todo lance Que vai estar chamando o VAR. que o VAR tem a função de olhar. Como tu mesmo citou, assim, marcou uma falta que percebeu que não é. Isso Passou? Não é. Eu marquei escanteio numa jogada que era tiro de meta. Passou. Por mais que na cobrança desse escanteio, o cara bate escanteio, vai lá e pum, gol. Fudeu. Tá? O que o VAR atua? Quando uma bola entra ou não, gol ou não gol. Situações dentro da área penal, pênalti ou não. Impedimento, né? Que daí tá incluso na situação de gol ou não gol. Cartão vermelho, porque isso são situações capitais no jogo, e erro da identidade, quando, por exemplo, a Natália faz uma falta, mas eu me confundo e dou pra ti, tá? Eu dei o cartão amarelo pra ti, daí o VAR vai atuar e vai dizer, não foi tu que fez a falta, foi ela. O VAR vai comunicar. Então, quando acontece algo protocolar, eu tenho uma decisão do campo. O VAR vai checar se a minha decisão está correta. Se eles concordam com a minha decisão, vocês, no caso, o VAR, só dizem assim, ok, Daronco, segue a decisão de campo. Ou seja, tá tudo certo. Se eles não concordarem com a minha decisão, aí eles vão dizer, Daronco,
recomendo revisão. Por exemplo, não marquei um pênalti. Daronco, recomendo revisão. Possível pênalti, jogadora de verde, calça jogadora de laranja dentro da área, blá, 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 blá. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, ok, obrigado, eu não quero olhar porque para mim não foi. Eu não posso, eu tenho que ir lá. Daí, a partir do momento em que eu vou, a decisão final sempre é minha. Então se tu Tu é marcar o um Supremo pênalti lá que dentro. não Eu foi... sou o Supremo, isso. Se tu marcar um pênalti que não foi, o VAR te mostrou que não foi, e tu marcou igual, filha da puta, é tu então. Calma. Tu não entendeu. Ou eu não te entendi. Não. Repete. O VAR disse, ó, eu recomendo revisão. Sim, Porque eles acharam que porque eu tá- não marquei o pênalti. Isso. Tá. E aí o VAR disse, recomendo revisão. Se for lá olhar, é porque, né? Mas Porque quem na decide se opinião- foi ou não. Então, mesmo que não foi, quem achou que foi é tudo, de qualquer jeito, mesmo o VAR dizendo. Exatamente. Mesmo o VAR É dizendo. claro que Mesmo o VAR dizendo que é pra tu ir lá olhar de novo. É claro de qualquer que, assim, forma. dentro da mecânica de funcionamento da ferramenta, se eles me chamaram, é porque realmente é um lance muito grosseiro Pra olhar novamente. que eu tenha perdido. Então, a tendência é muito Tá forte que eu mude de decisão. Salvo se for algo muito... Ou que mantenha, marcou pênalti, né? ou for algo que realmente seja muito interpretativo, algo que é 50-50, que a gente chama, que vai dividir opiniões, que é algo realmente muito polêmico. Aí, às vezes, a gente acaba ficando com a nossa decisão dentro do campo de jogo. Assim como também eu errei, e também tem às vezes em que, assim como eu errei dentro do campo, não significa que o VAR não vai errar também, porque continua um ser humano ali. Não é uma máquina que tem uma gama de imagens na cabeça e aconteceu aquilo ali, não, isso aqui é tal coisa, vai lá e me chama. Não, é um ser humano Olhando junto contigo. sujeito a emoções e que tá vendo o jogo e que pode errar também nesse chamado, entendeu? Então, a decisão final sempre é do árbitro. Sabe isso que as pessoas dizem, o VAR tá apitando o jogo? Não. Decisão final sempre do cara que tem o apitinho ali. Tu tem alguma situação assim que aconteceu, que o VAR te chamou e tu não, eu continuo com essa minha decisão e depois tu... Já, Nossa, e errei. fiz cagada. Só não vou dizer qual, mas já cometi erros, assim. Nossa, já mantive decisões minha de Equivocadas. dentro do campo. Até porque, assim, ó, isso é um processo em que todos nós tivemos que nos adaptar de uma forma muito rápida. Sim. Sabe? Porque o árbitro, mal ou bem, ele é um ser humano, assim, que ele tem uma personalidade muito forte. Sabe? Ele desde o seu processo de formação enquanto árbitro, ele é forjado a doutrinar 22 cabeças ali dentro do campo. Então, ele cria essa casca. E cria meio que um negócio, assim, de ser onipotente, digamos assim. Sabe? E aí, quando vem a ferramenta... É uma ferramenta que ela é para o bem do futebol. O VAR não é uma ferramenta do árbitro. Sim. O VAR veio para o futebol. A arbitragem apenas faz a operação disso. Mas não é algo que os árbitros inventaram para parar de fazer cagada, não. Para a FIFA faz isso daí para tornar o jogo mais justo. E só que a gente, tipo assim, não estava acostumado com isso. Antes eu percebia a minha cagada, como vocês falaram antes aqui, terminava o jogo, tu pega o telefone assim, errei. Tu vê o lance, errei. Isso não agora, tu tem que lidar com esta sensação Na hora dentro da própria partida. Então tu imagina assim, as primeiras vezes em que tu é chamado, primeira vez que eu fui chamado, tô apitando o jogo, Daronco, recomendo a revisão. Aí tu assim, puta que pariu. Mas pelo menos tem a Fiz chance de... merda. Mas é melhor, porque Mas é pelo uma menos tem a luta, chance tipo, de claro tu- que a gente tem a chance de corrigir. Só que assim, ó, a cada jogo que a gente vai é uma luta, porque eu não quero usar o VAR. Não quer errar. Porque eu não quero errar. A cada dizer, jogo, não, tu tá isso errado, eu falei ontem ainda numa entrevista. Cada jogo que eu apito é uma guerra contra o erro. A partir do momento em que eu cometo esse erro, é uma guerra que eu perdi. Sabe? E aí o VAR, no início a gente interpretava isso assim, puta, um atestado do nosso erro, blá, blá, blá.
Então, principalmente, e também para os árbitros de maior personalidade, foi uma dificuldade se adaptarem a isso no início. Uhum. Então, a gente teve muita teimosia e vai. Hoje é como uma coisa natural, sabe? Até porque a gente sabia, hoje a imprensa já trata isso de uma forma mais natural, uma mudança de decisão dentro do campo de jogo. Sim. Sabe? Mas na época ficava batendo, não, Daronco errou, mudou a decisão, blá, blá, chamou E o que certo, errou, chamou né? errado. E, gente, ser humano como é, tu não quer ver o teu nome trabalhado lá no site no domingo de noite, na segunda de tarde. Tu não quer, sabe? Então é um turbilhão de emoções que você passa na tua cabeça naquele momento e que até tu se adaptar a tudo isso, demora. E a gente ainda está engatinhando. A gente recém tem 3, 4 anos aí de uso dessa ferramenta. Não é muito velho, né? Não, isso aí começou na Copa do Mundo de 2018. E só que no Campeonato Brasileiro, acho que foi 2020, não tenho certeza, na Copa do Brasil, que foi um pouco antes, eu fui o primeiro árbitro no Brasil a utilizar o VAR. Ei, que responsabilidade. Não, fui o primeiro a ter uma cagada consertada. Mas eu tô errando aqui agora. Nossa, e foi uma expectativa muito alta, todo mundo tava torcendo pra que tivesse uma cagada. Sabe, pro VAR atuar. Só pro VAR atuar. Nossa, pra ficaram uma mostrar facerice, claro, foi notícia de todos os programas esportivos, senão eles não iam ter nada pra falar. Meu Deus. Imagina se estreia do VAR, o VAR nem trabalha, nem funciona, nem chama o VAR. Eu acho que eu fiz a cagada de propósito, só pra aparecer. Claro. Foi orientado. Antes de chamar o intervalo, eu queria fazer uma pergunta. Sabe que aqui a gente não tem papas na língua, né? Eu acho que ninguém mandou isso na caixinha, mas é uma curiosidade do povo, assim, porque eu vi que tem no Google e tal. Quanto que ganha um árbitro de futebol? Olha, se eu começar a falar quanto eu ganho, vão me sequestrar, não vou mais andar tranquilo em Santa Maria. Melhor procurar no Google. Não, eu posso falar isso tranquilamente. É salário por partida? Por partida. É por jogo, né? Então, a gente gostaria que fosse um salário, mas não é. Jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, e eu, como árbitro FIFA, ganho R$ 5.500 por jogo. Ai, que delícia esse dinheirinho. Além, claro, que aí tem um valor de diária. Então, isso é a minha taxa. Daí eu tenho um valor de diária e tenho mais o deslocamento, por exemplo, meu daqui até Porto Alegre. Isso no Campeonato Brasileiro. Jogos internacionais, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana é $3.300 por jogo. Aí é em dólar. Isso que eu ia perguntar. Em dólar. Isso por jogo. E depois também vai aumentando as fases, esse valor aumenta, né? Final do Campeonato Gaúcho, por exemplo, R$15 mil. É algo assim. Mas é um bom... Grenal, vai lá, um valor tanto. Salário gostoso. E tu apita jogo... É legal. Apita jogo pelo menos umas 2 vezes por semana. Vamos fazer um cálculo de quanto que vai. Não, Depende do apito em campeonato, média, né? assim, 5 a 6 jogos Por mês. por mês. Tem meses que eu apito uns 8 jogos, aí tem outros meses que eu apito só uns 4 jogos. E Copa do Mundo? Copa do Mundo agora para 2026. Ah, tu quer saber quanto ganha? Quanto ganha? Eu não sei, mas, tipo assim, eu já tive a oportunidade de participar da Copa América, eu creio que é mais ou menos os mesmos moldes. Tu ganha uma diária, isso também tudo em dólar, tu ganha uma diária desde o momento que tu sai da tua casa até o momento que tu retorna. Então, fica, digamos assim, 40 dias envolvido. Então, uma diária X, que eu não sei quanto que é. E depois tu ganha por jogo em que tu atua. Legal. Tá, mas aí eles Paga bem, pagam desde a tua saída de Santa Maria, digamos assim, Tudo, até tudo, Porto não boto a mão Alegre, em nada. Não, refeição, tudo. tudo, Que legal. Tudo pago. tudo pago. Menos a tua roupa. Só no caso, o uniforme também. Tá, Tudo, mas, tipo- O uniforme as instituições me fornecem, né? A única coisa, assim, jogos nacionais, por exemplo, eu escolho. Eu vou apitar no Rio de Janeiro. Eu escolho onde eu fico. Eu escolho o hotel que eu quero ficar. Se eu quero ficar na Barra da Tijuca, eu quero ficar em Legal. Copacabana. Se eu vou ficar... Não, também não é tanto assim. Também não precisa abusar. Não é essas mil maravilhas. Se eu vou em São Paulo, eu escolho o bairro que eu quero ficar. Eu apitar no Nordeste. Um hotelzinho na frente da praia, tem coisa assim. Então E a gente tu não pode escolhe. levar acompanhante, tipo, quer levar um filho, te acompanhar, tu tem direito a isso? Não, posso fazer, mas não é recomendável, Sim. certo? Porque o foco ali não é fazer turismo, Sim. tá? O foco é o trabalho em si, é o jogo. Agora, jogos internacionais, aí, em algumas vezes, quem escolhe o hotel que a gente vai ficar é a Conmebol, o FIFA, e algumas vezes nas primeiras fases aí é um árbitro local, digamos assim, que
A arbitragem local, vou optar em Buenos Aires agora, começa a Libertadores, os árbitros de lá que vão dizer em que hotel vai ficar, algum convênio que eles tenham. Da mesma forma que quando vem alguém de fora apitar Libertadores aqui, Grêmio e Inter, quem coloca eles no hotel sou eu. Eu digo assim, não, vocês vão lá pro hotel tal. E eu sou responsável. Claro que não sou eu que tenho que buscar eles no aeroporto, mas... Se tu indicar um hotel Eu ruim, sou- é no teu que... Não, mas não Eles é ruim, reclamam. não é ruim. Não É, é Não, Não. digamos assim. Mas é eu, tipo, e eu que organizo, assim, quem vai buscar eles no aeroporto, quem vai levar pro estádio e tal, sim. coisa assim. Então, tudo isso acontece assim como eles fazem pra gente, porque é uma camaradagem nesse caso. Eu vou apitar num lugar, digamos, vou apitar, sei lá, apitar na capital de um país aí é barbado, mas às vezes tu vai apitar no interior do Uma país. boca lá. brava. Não ia usar esse termo. Mas tem no interior, do interior. Vou optar, por exemplo, em Santa Fé, na Argentina, Rosário. Eu não conheço nada. Tipo assim, vou chegar no aeroporto lá E aí, vou e pra aí, onde? sabe? Então sempre vai ter alguém lá, vai ter alguém responsável pra me buscar no aeroporto, me levar até o hotel. Sim, fazer as boas-vindas, né? Tem. Então tem. Mas por baixo dá pra morder uns 20 conto no mínimo. Assim, No mínimo. um cálculo No mínimo, rápido. Não, Então, dá como pra. disse, no mínimo. Dá pra. Eu vivo da arbitragem. Mas também se não Como é for... que não vai viver? Não, eu posso viver bem da arbitragem, só que eu sou o árbitro hoje. Amanhã eu não sei, eu faço 3, 4 cagadas aí seguidas, daqui a pouco os caras me chutam. Ah, não tem nenhum tipo de Entendeu? garantia, Então, né? Não tem, por isso que é a questão da profissionalização. São lutas que a gente tem. No momento agora, nesse meu período produtivo, que digamos começou ali. Produtivo que eu digo assim, de grandes jogos, que começou ali uns 10 anos atrás. Pelos próximos 5, 8, 10 anos que eu ainda tenho pela frente, é o meu ápice, né? Esse momento que eu tenho que Guardar Dá uma- dinheiro. guardar dinheiro, não posso torrar. Não posso gastar em festa. Claro, dá uma segurada pra garantir também. Daqui a um pouco tu fica mais velho e não vai ter pique também. Pra apitar 500 jogos por mês. Eu vou até onde o corpo aguentar, né, tia? Eu tenho metas. Tenho alguns números aí que eu quero atingir. Tenho um número X de jogos no Campeonato Brasileiro, que eu tô próximo até de atingir. E aí depois vamos ver o que vai acontecer. Eu também não vou querer continuar apitando, Resto da vida. digamos assim, de uma forma... Que tu não esteja tão bem. assim... Sem excelência. Que não consegue vergonhosa, ou também só porque apitar hoje ele me consome um tempo e uma dedicação que ela é muito grande. As pessoas pensam que a gente cai de paraquedas dentro do campo e na verdade não é assim. Tu tem uma doação muito forte. E daqui a um pouco eu vou estar lá com 50 anos na cara. Vou ter toda essa doação para me vir 3, 4 jogos no ano, não dá. Aí é muita doação por um retorno muito pequeno. Eu também, pelo nome que eu tenho, assim, digamos assim, credibilidade em nível nacional, certamente eu vou ter também alguma função posterior. Isso daí é uma pergunta boa pro próximo bloco. Uma né? função O pessoal posterior, mandou também. tanto na questão da arbitragem. De Eu planos. tenho a possibilidade de seguir como VAR, por exemplo. Não é algo que eu queira, mas eu posso seguir, porque é algo que me encanta, por exemplo, estar em alguma gestão, parte da instrução. Já falaram algo em torno de televisão também, isso também é uma possibilidade. Enfim, N portas vão se abrir depois. Com certeza. O Galvão também tá se aposentando. aí, Não né? negue, narrar eu não tenho esse talento, mas daqui um pouco Comentarista meter o pau legal. nos colegas lá depois, do jeito que eles metem em mim agora. Mas também eu não concordo muito com isso, não tenho esse perfil, só se eu tivesse liberdade realmente de poder falar o que eu acho. Não Já que ter tu falou- como é que eu posso dizer, a indústria da polêmica. Já que tu falou em perfil, eu quero perguntar um negócio de perfil, mas depois dos intervalos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já. Fique com a gente. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro.
claro, tá na Copa. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Estamos de volta com o árbitro do futebol brasileiro aqui de Santa Maria, Anderson Daronco. Anderson, a gente estava falando, tu falou, meu perfil não é esse, meu perfil não... e essa polêmica toda envolvendo essa questão com o Hulk, que tu teria, né, sido mais... O que houve, afinal, que eu não entendi? Eu não li sobre isso, eu só vi um enunciado, acho que printei e mandei pra vocês, e aí no fim eu não abri a matéria pra ler. Na verdade, tu teria sido mais impositivo, né? Falado algumas coisas não tão educadas, enfim. Isso aconteceu, de fato? Qual que é a tua defesa? Primeiro que a boca fala, Paga. ele paga, né? Eu falei no intervalo que vocês estavam light. Eu falei que o segundo bloco que ia ser o... Não, assim, eu não posso entrar muito em detalhes, porque isso... Gerou processo, enfim. Já foi. Uhum. Não, também não gerou processo, ao contrário do que foi noticiado. Tá, teve uma denúncia, mas também não houve nada de julgamento. Uhum. O fato é que durante o jogo existe algumas vezes um diálogo mais forte de uma parte com a outra, tanto dos jogadores com a arbitragem e da arbitragem para com o jogador. E às vezes a própria arbitragem toma atitudes assim para evitar de dar um cartão amarelo, um cartão vermelho. Porque manda tomar no cu e... Porque apitar quase isso, entendeu? Porque apitar futebol não é só tipo assim, ó, aconteceu uma ocorrência ali no campo, tu pega, tira um cartão, toma. O tempo todo. Não é assim. Isso. Exatamente. Por gentileza, você contém a Meu Hulk. amiguinho, meu queridinho, por favor, o senhor pode Titio só tá dar pedindo, 2 Titio. passinhos para trás, por favorzinho? Não é assim, tá? Então, algumas vezes tem algumas palavras com mais força. E como eu disse, justamente até para evitar de tu dar um cartão, porque eu não quero ir pro jogo. Eu começo o jogo com 11 jogadores de cada lado, eu quero terminar o jogo com os mesmos 11 de cada lado, sabe? Ninguém quer sair expulsando alguém, enfim. Então o árbitro ele tem várias ferramentas para apitar futebol. E uma delas é o vocabulário. Exatamente. Eu tenho o apito, isso é uma arma. O apito, a forma como eu apito gera um impacto nos jogadores. Se eu apito fraquinho, se eu apito forte, isso manda uma mensagem e eles entendem. O cartão amarelo, o cartão vermelho são armas e o meu corpo é uma arma. O meu corpo, que eu digo, não o tamanho do meu corpo, bíceps, enfim, não. A tua expressão a corporal. minha linguagem corporal. Dentro da linguagem corporal tá a minha fala, o meu olhar. Às vezes só com um olhar pra pessoa, tu já falou tudo pra ela. Tipo, vai te sentar. Mais ou menos isso. Então, com Vai o te olhar sentar, tu fala, vai te com uma sentar, é expressão ótimo. facial. E às vezes com algum gestual. E o meu corpo também transmite, muitas vezes, pro jogador
segurança ou insegurança. Isso é notório. Sim. Então, isso são as ferramentas. E às vezes tu utiliza uma ferramenta um pouco mais rude, Que foi o que aconteceu com o Hulk. que é o que acontecia em alguns momentos Outras situações do também. futebol. Em Daí outras o que aconteceu? Ele situações se também. ofendeu, não gostou, coitadinho, e daí ficou bravo. Daí aconteceu o que vocês acabaram denunciasse. acompanhando. E daí Achou que foi gerou... muito rude com ele. Eu não posso entrar nisso, é tu que tá falando, né? Na verdade, até a fala que está descrita na internet nem é nada tão agressivo assim, mas tudo bem, né? São coisas do jogo, E entendeu? teoricamente até seria bom pra ele, porque tipo, tu quis antes de Tá, dar e um assim, cartão. ó, como é que tu lida com isso depois, entendeu? O próximo jogo que tu tiver que apitar com ele. Vocês vão ficar se engalfinhando o jogo inteiro ou vai ficar tudo bem? Não, morreu, porque isso a gente fala assim, o que acontece dentro do campo, morre dentro do campo. Mas isso é real mesmo? Não fica um ranço por dentro? Fica essa conversa. Qual é a câmera Vem aqui, com essa me pegou pra conversa. fazer a cara. Se ficar esse ranço, Ele não tá sendo profissional. eu tô abrindo porta para cometer um erro no próximo jogo, né? Então, claro que, como seres humanos que somos, a gente carrega muita coisa, até de forma inconsciente, Claro. Mas tu não pode deixar isso. entendeu? Mas tu afetar. tem que fazer o esforço máximo de não levar nada de um Pessoal, jogo pro depois outro, pro lado exatamente, pessoal. porque é o teu trabalho. Tu levou é a alguma tua coisa profissão. pessoal do D'Alessandro ou ficou tudo ok? Tá tudo zerado, nunca teve problema nenhum. Tu é fã do D'Alessandro? Eu sou. Eu Eu Que sou. time tu torce, Daronco? Eu, Que time tu torce? eu tô... Fala aí pra nós. Que time tu torce, Daronco? Daí metade das perguntas do segundo bloco nós vamos precisar fazer, dependendo da tua resposta. Engraçado. Vocês são 100%? Não. Eu Só sou liga. Grêmio. Ai, vocês duas aí. Por isso vocês colocaram Por de isso que nós frente já. estamos E vieram armadas já. É verdade que tu é gremista? Que é o comentário, né? É o que as pessoas falam. Tu é colorado? Tu é engraçado. Tu tem até tatuagem do Grêmio, falam aí que tu Também, já falaram um monte de coisa. Eu tenho muitos causos sobre Sem tatuagem isso. do Grêmio? Não, E não do tenho. Inter? Mas Também tu pode não. mostrar pra gente ver. Ah, tatuagem mesmo. diziam que eu tinha tatuagem do Grêmio nas costas, diziam. Mostra É, pra câmera que prova. Não vou fazer isso, né? Não vou ficar nu perante No as diário pessoas. da Santa Maria. Isso é quase um nude, né? E assim, Tá, mas já então, aconteceram assim, ó, muitas coisas. Vamos Já ligaram reformular uma a vez. pergunta. Da onde surgiu essa história de que você é Algum gremista? torcedor demente. Tá, mas tu é colorado, Mas é então? obviamente, óbvio que eu tenho um time. Eu É nunca é o ia- Inter. Eu falaria tranquilamente pra vocês. Se as Até da Santa pessoas... Maria. Se não é Inter, se não é Grêmio, vai ser o quê, homem? Rio Grandense. Mentira. Assim, eu só não respondo isso Que vai porque bugar- as pessoas não estão preparadas pra escutar a Que tu resposta. é colorado. Não sei. Faz tanto tempo que eu não torço As pessoas não que eu querem. me esqueci, entendeu? Não, é porque daí vão. Qualquer coisa que tu Vão- fizer. vão porque ele é utilizar. colorado, Vai, é porque porque ele é isso, porque gremista. aquilo. Não, mas isso Mas aí já do falaram, me olha falaram só. que tu disse Já até em falaram uma palestra vez, que tu era Já ligaram, gremista. já ligaram. Ai, verdade, Ligaram pra Eduardo. federação uma vez pra dizer assim, tô vendo o Daronco aqui na padaria com uma camiseta do Inter. Já fizeram isso. Já ligaram pra dizer, tô vendo o Daronco aqui no calçadão em Santa Maria com a camiseta do Grêmio. Fazem dos dois lados. Surgiu a questão da tatuagem, tá? Porque antigamente eu tinha uma tatuagem nas costas com uma nuvem, deve ter sido por isso, tá? Tinha uma nuvem ali, um céu, um sol, uma águia e tal, e blá blá blá. Até uma vez eu tava na sauna aqui no Clube Dores, e, bom, você sabe como é o ambiente da sauna ali, às vezes tu tá só de toalha, tá de sunga, aquele troço todo, às vezes tá meio, uns andam até pelado. Aí eu tô lá guardando meus negócios e quando vê, chega um cara assim e me dá um tapa nas costas, assim, começa a me tocar nas costas, assim, né? Uia! Exatamente, eu já peguei, fechei a mãozinha e tá, vou dar no meio do cara, né? Tá me roçando Tá, aqui. veio me acostar por trás aqui, né, tchê? Aí eu olhei assim, e ele disse assim, bah, mas é mentira. Eu, Tu é da Gaviões da Fiel, já olharam. eu disse, o que é mentira? Ele disse, porque falavam que tu tinha uma tatuagem assim assada. E eu disse, meu... Eu disse, não sei quem é mais idiota. Se é quem inventou a história ou quem acredita na história. Entendeu?
Também, uma vez eu tava de regata, calibrando o pneu do carro, agachado no chão. Aí vem um cara que eu nem conhecia também, pega e puxa assim a minha regata. Barbaridade. Eu nem Nossa, que conhecia a invasão, pessoa. né? Nossa, Que dá invasão, vontade de meu pedalar. Deus. Eu disse, mesma história, é mentira. Tá, então faz a gentileza de nós. Vamos ver o que é que tu tem Mas tatuado. assim, um árbitro Tu não tirou, pode tu ter uma passou por escolha? cima, daí tu pintou a tatuagem, o que tu fez? Pintou. Pintou Eu por tenho, cima. A tatuagem que eu tenho, ela é visível. Não, ele falou uma vez eu tinha, então o que ele fez? Não, Removeu a da ou fez por cima? Tenho outras tatuagens agora. Tu fez por cima? Tu Aham. tapou essa aí? Sim. Da Gaviões da Fiel. O que ajuda a alimentar a ideia, né? O que ajuda a alimentar a ideia também de já que ele tinha cobriu, antes. claro. Tudo. Ah, Fato é que eu ando pelado no vestiário, meus colegas me veem pelado, meus chefes me veem pelado, colega dos outros estados, todo mundo estão... No caso, se tu Se tivesse algo assim, todo mundo saberia. tá, mas todos os árbitros, tu não sabe, tipo, time de nenhum. Eles não podem falar publicamente nenhum. Assumir. É, Assumir publicamente não, mas assim... Sabem. em Mas off tu fala. conta pra gente depois. Daí vamos começar a nos perguntar. Talvez, Aí mas a é gente que faz não existe segredo entre duas pessoas, né? Então, Ah, eu não sei. existe, depende de quem é a pessoa que É. botou o Mas segredo. assim, agora é uma pergunta bem pessoal também, e óbvio que tu vai falar que não, porque tudo tu tá falando que não. Mas assim, algum jogo, algum Grenal, o teu, no início, por exemplo, assim, antes de tu ser mais profissional do que tu é, não pendeu pro lado, assim, nenhuma vez pendeu pro lado do que tu... Não tem como, sabe? Pra ti, essa sensação é difícil a gente conseguir colocar no cérebro das pessoas, sabe? Mas, de verdade, quando tu Tem que tá ser lá no imparcial. campo, é um time de azul contra um time de vermelho. Uma adrenalina também tão E eles grande, que né? se explodam, entendeu? Porque eu tô fazendo o meu trabalho. Foda-se se era o time da minha infância que ganhou ou não. Vai lascar pra ti se tu Até fizer porque alguma merda. já falaram mal de mim em N oportunidades, tanto o que não era meu time quanto o que era. Então não tem porquê. Não, mas eu não tem que ser dependo, profissional, eu dependo do meu trabalho, eu não dependo deles, certo? Então, de verdade, é o mais correto possível. que A nem gente já é nós. doutrinado. Tipo, alguma coisa num show e tal, com uma equipe. Não é porque vocês são mais próximas a mim, entendeu? No momento que tiver que tomar uma decisão, vocês erraram. profissional, Fudeu, azar de com vocês. certeza. Já acertei, já errei contra os dois e vai continuar sendo assim. Mas aí quando tu Talvez errar lá- contra o Inter, tu é gremista. Quando tu errar contra É, o também Inter, tem muito é isso, isso né? que ajuda Ali no meu a Instagram que eu alimentar. postei, as pessoas... Cara, tu falou, né? Já falaram que eu sou gremista. Cara, pior que não, falaram que tu é... No meu falaram que tu é colorado. Sim, porque eu Que sei as tu histórias que rouba pro contam. Inter. Que tu rouba pro... Não, ele não é. Ele rouba pro Inter. E daí tu é. Mas ele me irritou ao É, e tem contrário. aquela história da polêmica da foto também, né? Que pegaram uma foto, alteraram lá, fizeram Também, toda eu uma- conheço o filho da puta que fez essa alteração dessa foto ainda. E foi um Que- o que gremista que que fez que ainda. fizeram? Botaram uma Eram camiseta? colegas Ah, de tá. faculdade. Pegaram uma foto lá de 1340. A gente tava indo numa excursão para Recife. Eu lá, magrelo, no auge dos anos 90. A gente tava indo isso. Tanto que se 90 não fosse pela camiseta... 98 ou 99. Eu tava sem camisa na foto. E botaram na camisa. Só que do meu lado, eu tenho a foto original no meu telefone. Do meu lado na foto tinha um cara de camiseta do Grêmio. Só que assim, ó, qualquer ser humano com um mínimo, assim, ó, com um mínimo De noção. Conhecimento. de qualquer coisa, vai ver que, tipo assim, ó, que é o mesmo recorte do cara que tava do meu lado, botaram em mim. Recortaram ele. Ele continuou com a camisa, Mesmo só jeito. duplicaram. Até assim, ó, a dobra do braço, assim, ó, tudo igual, as falhas da camiseta, tudo a mesma porcaria. Sabe? Eu mesmo. Só que tem gente que acredita, porque eles querem acreditar. Eles querem que aquilo seja uma verdade. Então nem se dão ao trabalho de checar se isso é verdade. Assim como te contaram ali, ó, o Daronco é colorado. Porque eles querem que seja assim. Acreditar. É assim Para que eles só terem surge esse as motivo fake news, né? para falar, para eles terem esse motivo para justificar um possível fracasso Do Grêmio, que é norma, que é rotineiro. dos seus times. Então é óbvio que eles vão querer. Natália nem assiste O futebol. Grêmio perde, não aceita. Isso aí é Não, rotineiro. eu já Isso aí captei, nós assim, tamo- eu já captei que entre vocês, assim, ela é meio off. Ela não tá nem aí pra isso aí. Ela nem dá bola. Ela não dá bola, na verdade, né? E Ela vocês- bota a camiseta E do vocês Grêmio pra duas nos são mais, irritar. vocês duas são mais Loki, assim, são mais... É, a gente assiste e não entende nada, mas fica louca. Certamente vocês me xingaram já, pelo Já. jeito.
Gremista Natália, filha da não. puta. Gremista Não, filha da não. puta. Esse é o meu apelido preferido pra te dar. É esse. Mas agora eu sei onde achar vocês. Então, Todo mundo me perguntou agora, cara, tu não assistiu nenhum jogo da Copa? Eu disse, não, porque eu sabia que o Brasil não ia ganhar. E aí eu fui Eu assistir tinha o último. esperança. Eu sabia que eles não iam ganhar. Eu assisti o último, foi o Argentina e França. Aí eu adorei Eu sabia esse que a jogo, Argentina Mara, ia né? ganhar. Vocês Imaginou tu Eu não latando. pude assistir porque eu tava trabalhando no Nossa, dia, maravilhoso, eu tava na né? estrada, só escutei pelo rádio. Eu escutei Bah, foi pela bom rádio demais. também, eu queria ter assistido. Foi Eu bacana. fiquei E me arrependi. ali eu estava torcendo pela Argentina. Eu também. e, Eu inclusive também tava falei torcendo. antes tudo, mas assim, eu não... Eu tinha certeza que o Brasil não ia Tu ganhar. tava Eu não torcendo comprei pra quem? camiseta, nada, não. sabe? Porque eu tinha certeza que eles iam ganhar. Eu não posso responder. O quê, Nem Vero? assim da seleção? O quê? Não, porque eu trabalho em jogos da O que tu perguntou? Argentina. Não escutei, né? O que tu perguntou? Tava torcendo pra quem na final da Copa? Ah, tá. Ah, Outra coisa, qual foi o jogo mais, assim, que te deu uma emoção muito grande de apitar? Tem algum? Tem vários jogos de seleção, assim, é um outro ambiente, sabe? Já tive a oportunidade de apitar muitos jogos da seleção da Argentina, jogos da seleção uruguaia. O ambiente de estádio, eu apitei o jogo que a Argentina se classificou para a Copa de 2018, em que eles tinham que ganhar naquele último jogo. Foi um jogo no Equador, com condições totalmente adversas. Lá deve ser Era horrível uma de época apitar que também, né? tinha a questão da altitude, uma época que o Messi era extremamente criticado na seleção, e naquele jogo ele matou a pau, fez 3 gols. Isso lá atrás, em 2017, foi esse jogo. até teve uma pergunta na caixinha, né? Como foi Acho apitar que o Messi. O Messi. Depois eu tive a oportunidade de apitar outros jogos dele, já daí por essa última eliminatória. Depois desse ano eu apitei o jogo que Mesmo tu te mantendo frio durante o jogo, dá emoção, assim, dá uma... em relação ao Messi, Em relação às seleções, É assim, tudo, a é esses o jogos universo, mais né, importantes. é que assim, ó, jogo de seleção é diferente de tu tá apitando o Grêmio, o Inter, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, Fluminense, os nossos times daqui. Tu tá mexendo com um país. Responsabilidade. E assim, por mais que a gente pense aqui que o Brasil é o país do futebol, em nível de América do Sul, a gente está muito atrás, em termos de paixão. O brasileiro é apaixonado pela sua seleção, porque a gente tem 5 estrelas na camiseta. Tá? A gente se acostumou com isso, com essas vitórias. Mas quando tu sai, eu vou para outros países, tu vê assim, ó, vai estar jogo do Peru, da Bolívia, Venezuela, Equador, engana pela vitória. Colômbia. Seleções que não ganharam, Nunca ganharam nenhum nada. mundial. E tu vê como o país para. Literalmente para. É diferente. Aí o tu vê quem é que sentimento, dá o sangue mesmo, o né? nacionalismo que eles têm em função da tua seleção. Isso por si só já te contagia, sabe? E os caras são tudo louco. Conforme o resultado do jogo, eu não saio do país. Não tô dizendo que se o time perder, não, que eles têm que aceitar. ganhar, senão não volto, não. Mas daqui a um pouco tem uma polêmica. Você tá cheio da história já, de ter um pouco de polêmica no jogo. Os caras ficaram no aeroporto. Aí... Já tu teve que sair escoltado, assim. Não, de estádio nunca saí muito corrido, assim, nunca. Nunca apanhei e nunca saí na correria. Mas a cara de bunda, às vezes, ela tá ali. Sim. A cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde. Certo? Então tu chega assim num país desse, por exemplo, quando antes do jogo é só alegria. Se perdeu, os caras nem te escoltam depois até o teu aeroporto lá e você tá, vai, te vira. Te vira e daqui um pouco encontra alguma coisa no teu passaporte na hora de sair lá pra te trancar, tu já perde a conexão e se fudeu. Te Nossa, vira. já aconteceu isso? Já, não comigo, mas já aconteceu. Já Uma vi. coisa que me chamou atenção também quando eu tava conversando contigo pra gente organizar a entrevista aqui, é essa questão com os teus filhos, né? Que, tipo, a galera vai pra cima deles também. Claro, isso é uma covardia, né? Primeira coisa, a mesma pergunta que vocês fizeram pra mim é que Fazem pra ele. acho que não fazem pra eles todo dia no colégio. Todos Que os dias. loucura, né? Não pode nem torcer mais. Mas, Eles nem podem torcer em mas paz. eu Mas eles têm os eu times ensinei. deles. Um deles Bota sim. um de Inter, outro de Grêmio, pronto. Um deles tem e o outro não. Tem Mas o quê? ele é time? Time. Ah, tá. E eu Não, é que vocês estão falando ao mesmo tempo. e por isso. aí eu ensinei eles já. Quando chega um adulto, eu já ensinei a mandar a merda. E ainda disse assim, ó, a pergunta é assim, ó, tu não tem uma pergunta mais inteligente pra me fazer. São as duas respostas aqui. E eles são doutrinados a não responder.
Mas é uma covardia, daí pegam criança. Daí claro que também tem os colegas que reproduzem o que os pais escutam em casa. Quantos né? anos eles têm, teus E filhos? vão cobrar, um tem 16 e outro tem 12. Então, claro, daqui a pouco apita um Grenal no domingo. Na segunda-feira, eu sei que isso deve ter um impacto neles na escola. Vai ter daqui um pouco um pai abobado que vai falar alguma merda. Faz parte. Mas aí tu já também orientou eles como... Já, mas assim, por mais que exista a orientação... É brabo, né? A maldade do ser humano, ela é incrível. Em épocas de Orkut, 500 anos atrás... Tinha comunidade, né? Tinha até comunidade de morte, o Anderson Daronco. Tinha uma foto minha com meu filho no colo. E os caras botaram isso aí na capa do negócio lá. Meu Deus. Tem... Os caras... Hoje meu perfil do Instagram, ele é aberto. Até um tempo atrás, ele era fechado, não tinha meu sobrenome. Eu disse, agora vamos abrir essa merda, vamos ver o que acontece. Mas quando não me acham a minha prima, acham parente, xingam eles. Então, se meus filhos não têm rede social, mas se tivessem, iam achar e mandam de tudo. Sabe, teve um jogo que eu tive que bloquear, né? Sem mentira nenhuma, 15 mil pessoas. Você sabe o que é bloquear 15 mil pessoas no Instagram? Uma a uma. Por causa de ofensa? Por causa de jogo, de decisão num jogo. Meu Deus! Que é uma rede que não te permite tu bloquear em massa. Não, tem que ser um por um. Tá, a ideia era comentário em foto, essas coisas assim, ou direct? Não, já nem permito, eu não permito comentário em foto. Ah, tu já desativou aquilo ali pra não dar isso aí? Senão, o dia inteiro. Ele vai passar... Os comentários que vão vir, eu sei todos. É o dia inteiro daí. Porque sempre vai ter um lesado. Um vai ganhar, o outro vai perder, vai ter sempre aqueles dos que vão perder, né? Vem de tudo. Aí já evito. Fora Grenal, que é a maior rivalidade nacional. E de fato é. Qual é o outro grande jogo brasileirão, assim? De ladaia. Vai já... Flamengo. Não, eu já apitei todos os clássicos do futebol brasileiro. Todos. Grenal é mais do que Corinthians e... Grenal é mais. Ou Flamengo e... Fluminense. Pra mim, Fluminense, os 3 jogos mais difíceis de serem apitados. Grenal, numa escala... Ou será que é porque tu é daqui também? Pode tu ser. Sente um pouco Pode mais? ser. Porque eu acho que o Corinthians... Claro que é por isso. Isso eu converso. Não, mas... É diferente, porque a gente conversa com os meus colegas também. Sabe? Mas eu acho de te ofenderem mais, de ficarem achando de te ofenderem mais, eu acho que é mais aqui, porque ficam nessa de que tu torce pra um e que tu torce pra outro. Também, mas a gente passa por cima disso. Claro, o Grenal ele é um jogo assim, ó, que ele começa pra ti desde o momento que o teu nome sai na escala e tem vezes que ele não acaba. Não acaba no apito final. Ele segue anos. Se teve uma polêmica, ele fica. Né? Uhum. Então, pra mim, é o jogo realmente mais difícil de ser apitado. Principalmente o jogo do Campeonato Gaúcho, que pra mim ele é o Grenal do Gauchão. Ele é mais difícil do que o do Campeonato Brasileiro. E isso eu falo para meus colegas, eu digo, quando eles vêm apitar brasileiro, esse é barbada, meu, tá valendo 3 pontos e olha até por ali. Quero ver tu apitar esses caras aí, esses tigre, quando tiver valendo o título. Em que um vai ser campeão, o outro não. Aí nós vamos ver se vocês vão conseguir terminar esse jogo aí. Tem essa corneta entre nós. Pra mim o Grenal é o primeiro jogo. Depois Atlético Mineiro e Cruzeiro. E depois Corinthians e Palmeiras. O Corinthians é... Pra mim são os 3 jogos mais difíceis de serem feitos. Eu achei que a torcida do Flamengo também era muito loucuragem. Eu já apitei Flamengo e Vasco, Fla-Flu. É mais tranquilo. Cada estado ele tem as suas particularidades, sabe? Entre o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu penso que no momento atual... Porque também isso envolve o período em que eu estou apitando agora. Lá nos anos 90, talvez não fosse Corinthians e Palmeiras. Dizia até que nos anos 90 lá era mais difícil Palmeiras e São Paulo. Sabe? Antigamente lá... Hoje o Fla-Flu tá mais pesado do que Flamengo e Vasco. Porque Vasco... Exato, não vem no momento ali de sobe e desce com certa frequência. Então perde um pouco disso. Mas dos que eu pude apitar foram esses aí. O Grenal também divide a gente aqui em 2, não tem uma terceira e uma quarta potência. Em Minas também, porque são somente os 2 ali. E aí depois vem em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, porque realmente ali o bicho pega. Aí já tive a oportunidade de fazer uns
5, 6 desses aí. E A cada maior um torcida é legal. do país é o Corinthians, né? Não, Não, Flamengo. Flamengo. Pois é, por isso que eu pensei. É no Flamengo. no Sabe que uma Rio, vez eu assisti um jogo do Flamengo. Quando eu morei no Rio, eu assisti Inter e Grêmio no Maracanã, porque eu queria conhecer o estádio, né? Mas eu não consegui ver Grenal, né? Eu assisti aleatoriamente, assim. Eu tava distraída falando com meu pai e com a minha mãe no celular. Eu não lembro com quem que o Flamengo jogou. Mas eu tava falando com a mãe e com o pai no telefone. Quando eu olhei assim pra cima, claro. Não lembro com quem. Foi no jogo do Grêmio. Era Grêmio e Flamengo. Daí eu fui assistir o jogo do Grêmio apenas pra conhecer o Maracanã, no caso, né? Porque eu achei que eu não ia ter tempo de ver o Inter. Quando eu levantei assim, ó, porque daí a torcida do Grêmio ali no Maracanã era desse tamanho, né? E o resto era tudo Flamengo. Meu Deus, cara. Era muito bonito também, assim, era um troço lindo, surreal, assim, a torcida do Flamengo. Era muita gente, aqueles fogos. Mas a gente se encanta com isso. Nossa, não pensa que eu, enquanto assim, eu quase árbitro, virei flamenguista naquele não momento. tô me referindo a essa torcida em específico, eu digo a todas. Quando eu tô dentro do estádio tá lotado, Independente do tem time, vezes né? que tu Não se tem como, arrepia, né? porque Energia. Não existe. tu ama o futebol, sabe? Tu faz parte daquilo dali. E aí, quando tu vê toda aquela festa, aquele ambiente, tu diz, ó, puta merda, mas... E sabe? a energia que tem. É legal. Quando tu entra no estádio, se tu entra pro jogo, aquele procedimento, assim, tu tá entrando, assim, o foguetório começa a pegar, às vezes os caras... E é fumaça, é sinalizador, isso aí. E desliga as luzes, o foguetório pega, aquele troço ali, ó. Você sobe, aí eu olho pros meus colegas e tá, fudeu, agora a gente tem 90 minutos, tem que apitar essa merda. Agora nós já estamos aqui dentro, A emoção a tem gente que segurar. só saímos daqui agora quando terminar. E tem que terminar bem, entendeu? Mas a Flora, e é bacana mesmo ver esse espetáculo. Mas realmente mexe com algo dentro da gente, né? Porque agora mesmo, na final da Copa do Mundo, ele não era o meu país, né? Não era o nosso país que tava jogando e era algo que, nossa, no final ali eu chorei. E tu vê o espetáculo em si. Mas tu claro. imagina a gente ali. Lá dentro, E esse jogo também foi... participando do bagulho de alguma forma, né? Não jogando. De total forma, sabendo que o teu tá na estaca. De total forma. De total. A decisão é dele, né? A todo momento, tu fugindo assim, os caras não te acharem. Porque não é fácil. Mas Acima deles, jogadores, só tem ele, né? Não, acima não, né? Estrelas são eles, né? Mas minhas decisão. decisões, eu sei que elas impactam diretamente no sucesso das equipes. Obrigada, então, Anderson. Obrigado, um prazer. O ano que vem a gente tem o projeto, então, de chamar novamente para dar continuidade, né? Porque, enfim, 1 hora é pouco mesmo. Quando conseguir reunir vocês três de novo. Obrigada, então. Prazer. E a gente se vê no próximo Hoje Pode das Gurias, na semana que vem aqui no Diário de Santa Maria. Fique conosco, até lá. Um beijo.